Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos conhecer uma das artes marciais mais fascinantes já criadas, o Danzan-ryu Jiu-Jitsu. Mais do que um simples estilo de luta, ele é um verdadeiro caminho de conhecimento, que une tradição japonesa, influência oriental e ocidental, e a visão inovadora de um homem que acreditava que a arte marcial deveria formar não apenas lutadores, mas pessoas completas. Tudo começa em 1890, no Japão, quando nasceu Seishiro Okazaki, mais tarde conhecido como Henri Okazaki. Em 1906, ainda adolescente, ele cruza o oceano rumo ao Havaí em busca de trabalho e futuro. As ilhas, cheias de imigrantes, eram um mosaico vivo. Vozes em japonês, chinês, português, inglês e havaiano se misturavam no porto, nos mercados e nas plantações. Foi nesse cenário que a vida testou Okazaki com força. Pouco tempo após chegar, veio o diagnóstico que parecia uma sentença: tuberculose. Naquela época, a doença levava muitos. O corpo enfraquecia, a respiração pesava, e os médicos eram céticos. Mas o jovem Okazaki recusou a ideia de um destino pronto. Por indicação de amigos, conheceu o jiu-jitsu e o mestre Yoshimatsu Tanaka. Os treinos começaram devagar, respeitando os limites do corpo, quase como uma conversa entre respiração e movimento, quedas controladas, alavancas suaves, alongamentos e fortalecimento. Mês após mês, a saúde reagiu. A disciplina virou rotina, e a rotina virou recuperação. Aquilo que parecia impossível se tornou real, e com a saúde de volta, Okazaki tomou uma decisão íntima: dedicar sua vida às artes marciais e às práticas que restauram a vida. Em 1924, movido por sede de conhecimento, ele retorna ao Japão. Não foi uma visita rápida. Por dezenas de doujos, Okazaki observa, anota, treina e refina. Aprende variações de jiu-jitsu clássico, treina judô Kodokan, estuda princípios, etiqueta, biomecânica, controle de distância. Em cada escola, uma ênfase diferente, chaves discretas, projeções precisas, imobilizações eficientes. Volta ao Havaí não só com técnicas, mas com uma visão: construir um sistema que respeitasse a tradição e, ao mesmo tempo, dialogasse com o mundo real das ilhas. De novo em Honolulu, ele percebe que o Havaí é um laboratório cultural. Em um quarteirão, um mestre de karatê mostra a firmeza dos golpes. No outro, um praticante de kung fu desenha círculos com o corpo. Pescadores e trabalhadores locais trocam histórias da arte havaiana lua. Imigrantes filipinos apresentam princípios que lembram a esgrima, e a influência ocidental traz boxe e wrestling. Okazaki observa tudo. Sem perder a essência do jiu-jitsu, ele integra. Não é colagem, é curadoria. O que atende ao propósito fica, o que não atende sai. Aos poucos, nasce um método. O nome desse método carrega um gesto de gratidão e identidade. Em homenagem ao mestre chinês que o inspirou, o Wucheong, e ao modo como os chineses chamavam o Havaí, Tanshan, o monte de sândalo, Okazaki adota a pronúncia japonesa, Danzan. Assim surge o Danzan-ryu, a escola do monte de sândalo, havaiana no coração, japonesa na alma, aberta ao diálogo com outras tradições. Entre 1927 e 1929, Okazaki inaugura o Kodenkan, em Honolulu. Escola da tradição antiga não é só um nome bonito, é um princípio. Ali, o ensino segue listas progressivas, organização clara e um pacto silencioso entre gerações. Senpai ajudam Kohai, todos crescem juntos. O espírito local de Kokua, ajuda mútua, atravessa o tatame. O treino não busca apenas eficiência técnica, busca caráter, calma sob pressão e cuidado com o parceiro. No final de cada sessão, não é raro ver práticas de restauração, alongamentos, manipulações leves, respiração guiada. Okazaki aprofunda também um pilar que poucos associam de imediato às lutas: as técnicas de recuperação. Estuda capo, procedimentos de reanimação, e se dedica ao Seifukujutsu, massagem terapêutica para reequilibrar o corpo. Na visão dele, a arte marcial completa precisa saber controlar e saber restaurar. Esse equilíbrio molda a cultura do Danzan-ryu, firmeza e compaixão caminhando lado a lado. Outro traço que coloca Okazaki à frente do seu tempo é a inclusão. Em uma época de barreiras rígidas,
ele abre as portas para alunos não japoneses e organiza aulas de autodefesa para mulheres. O tatame do Kodenkan torna-se um espaço plural, onde o respeito substitui preconceitos e a competência se mede pela dedicação, não pela origem. Em 1929, essa visão integral ganha um endereço específico, o Nikko Sanatorium. Ali, Okazaki combina massagem terapêutica, higiene de movimento e fortalecimento com um treino marcial. Pessoas chegam por dor, estresse, limitações, saem com o corpo mais funcional e mente mais serena. Em 1939, a semente se transforma em instituição, nasce o American Jiu-Jitsu Institute, para preservar, organizar e difundir o Danzan-ryu com qualidade e continuidade. Os anos passam e a comunidade cresce. Alunos se formam, tornam-se instrutores, abrem novas escolas. Cada dojo leva um pouco do Kodenkan, a organização por etapas, o respeito ao parceiro, a ideia de que a técnica serve à vida. Quando Okazaki falece em 1951, o sistema já está de pé, com fundamentos sólidos e gente preparada para levá-lo adiante. O Danzan-ryu, nascido da superação pessoal e da mistura inteligente de tradições, segue vivendo em cada aula que começa com postura, atenção e cuidado, como ele idealizou desde o primeiro dia em que voltou a respirar fundo e decidiu não desistir. O Danzan-ryu Jiu-Jitsu nasceu como um verdadeiro mosaico marcial, e suas técnicas refletem essa riqueza de influências. Okazaki estruturou o sistema em listas organizadas de ensinamentos, chamadas Mokuroku, que funcionam como degraus de aprendizado para os praticantes. Cada lista reúne um conjunto de técnicas específicas, agrupadas por propósito, dificuldade e aplicação. Logo nos primeiros níveis, o praticante encontra técnicas de projeção semelhantes às quedas do judô, mas com uma abordagem mais adaptada para a defesa pessoal. São movimentos que aproveitam o desequilíbrio do oponente, permitindo que mesmo alguém fisicamente menor consiga derrubar um adversário mais forte. Esses arremessos são ensinados lado a lado com métodos de controle no solo, onde a ênfase não está apenas em imobilizar, mas também em aprender a manter o domínio sem necessidade de força bruta. À medida que o aluno avança, surgem técnicas de luxação articular. Okazaki organizou chaves de braço, punho, ombro e tornozelo com uma precisão quase científica. A intenção não era apenas ensinar a quebrar ou ferir, mas sim criar um repertório que desse opções, controlar, neutralizar ou incapacitar dependendo da situação. Essa abordagem tornou o sistema especialmente prático para aplicação em segurança, forças de ordem e defesa pessoal civil. Outro traço marcante do Danzan-ryu é a incorporação de técnicas de estrangulamento e de pressão em pontos sensíveis. Esses métodos vinham de influências japonesas mais antigas, mas Okazaki os adaptou com cuidado, sempre destacando o controle e a responsabilidade do praticante. Em sua visão, um verdadeiro artista marcial deveria conhecer tanto a capacidade de neutralizar quanto a sabedoria de aplicar apenas o necessário. Além das aplicações combativas, o Danzan-ryu também carrega uma herança pouco comum, os ensinamentos de Seifukujutsu, a arte da cura e da restauração do corpo. Okazaki acreditava que quem tinha o poder de machucar precisava também dominar a habilidade de restaurar. Por isso, técnicas de massagem terapêutica, manipulação corporal e métodos de reabilitação foram incluídos no currículo, criando um equilíbrio entre destruição e cura. Esse conjunto de técnicas confere ao Danzan-ryu uma identidade única. Não é apenas um sistema de combate, mas um caminho completo, que desenvolve o corpo, a mente e a responsabilidade ética do praticante. Golpes de mão, socos retos, golpes com a palma, com o dorso da mão. Chutes, focados em eficiência, atingindo alvos baixos e médios, usados como complemento às projeções e chaves. Ataques estratégicos para desequilibrar, desorientar ou abrir espaço para aplicar luxações e quedas. Os ataques nunca são isolados. Eles funcionam como ponte entre defesa, projeção e controle no solo. Okazaki via o ataque como parte de um todo, não como objetivo final. O praticante aprendia a usar o mínimo necessário. Às vezes um golpe direto era suficiente para resolver uma situação, mas em outros casos o ataque apenas preparava o caminho para uma imobilização ou finalização. Danzan-ryu não se limitou apenas a projeções, imobilizações e defesas. O sistema também inclui ataques, que servem tanto para criar aberturas quanto para neutralizar o oponente rapidamente. E assim,
O Danzan Ryu Jiu-Jitsu permanece até hoje como um sistema único, equilibrando combate, disciplina e também cura. A herança de Henry Okazaki continua viva em cada técnica, em cada praticante e em cada escola espalhada pelo mundo. Ele nos lembra que uma arte marcial não se mede apenas pela força dos golpes, mas pelo legado que deixa para a mente, o corpo e o espírito. Se esse legado fez sentido para você, deixe um like aqui embaixo e comenta o que você mais admira nessa filosofia. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!